Então, as 3 perguntas de oratória e comunicação que eu mais recebo todos os dias é: como ser ouvido? O que fazer se a audiência ficar dispersa? E como perder o medo de falar em público? Qual dessas 3 perguntas você me faria? Qual dessas 3 respostas pode te ajudar? Qual dessas 3 situações é uma realidade para você? Então, desde já, eu quero que você deixe aqui nos comentários se esse assunto te ajudou, se esse tema te ajudou. Por quê? Porque realmente é o meu combustível, é o que me motiva, é saber que eu estou te ajudando a melhorar na comunicação e na oratória. Vamos começar então pela principal ou não, hein? O que vocês acham? Primeiro, como perder o medo de falar em público? Então, na verdade, costumo dizer, você não tem medo de falar em público. Na verdade, o que você tem é medo de falhar em público. Ou seja, será que eu vou passar vergonha? Será que eu vou conseguir fazer? Será que eu vou conseguir me apresentar bem? Será que eu vou conseguir falar bem? Será que eu não vou gaguejar? Deixa eu te dizer uma coisa. A primeira coisa que você deve fazer é pensar positivo. Ah, Cleidson, como assim pensar positivo? É porque geralmente quando a gente pensa negativo, pensa que vai falhar, pensa que vai dar errado, sabe o que acontece? Isso mesmo, dar errado. Dá errado e a gente, infelizmente, o que a gente pensa, a gente acaba atraindo. Então, já coloca pensamento positivo, vai dar certo. Eu vou falar bem, eu domino o assunto, eu treinei, eu ensaiei, eu consigo. Então, assim, é o principal, é você treinar, você ensaiar, saber do que você vai falar. Claro que o óbvio e o mais importante é que você fale de algo que você conhece e realmente domina. Porque se você não dominar um assunto, certamente aí você vai errar e errar muito e errar feio. E claro que as pessoas conseguem identificar quando você não domina um assunto. Então fica esse primeiro tópico, né? Como perder o medo de falar em público ou de falhar em público, treinando, se preparando, pensando positivo. Claro que tem técnica de ancoragem, tem técnica de respiração, tem muitas técnicas envolvidas, inclusive eu falo das técnicas de forma mais aprofundada no treinamento Método Lead, né, que é comunicação assertiva para pessoas que precisam se comunicar bem, e aí vai profissionais de marketing, social media, advogados, professores, vendedores, uma infinidade de profissões. Ou seja, eu acredito que todos precisam falar bem. Inclusive eu vinha pensando, né, a gente começa a perceber assim como jargão popular, as pessoas quando falam de advogados, falam como? Ah, parece um advogado quando faz essa correlação. Por que as pessoas falam parece um advogado? Porque fala bem. Então, se a pessoa que é um advogado precisa falar bem, imagino eu que todas as áreas precisem falar bem, principalmente dos assuntos que vocês dominam. Então, já passada essa parte, né, como perder o medo de falar em público, claro que é uma pincelada. O nosso treinamento está disponível no link aqui da descrição. Você pode fazer o método Lead tanto online, 100%, quanto semipresencial. Ou seja, você faz uma parte online e a outra você participa de um dos nossos encontros presenciais, tá certo? Então vamos lá. Como ser ouvido? Vamos partir do pressuposto que se você quer ser ouvido, é porque você está em um ambiente em que existem outras pessoas que têm oportunidade de fala e você quer falar e quer ter a atenção. Então, para ter atenção, você precisa ter relevância. Se você é uma pessoa que não tem nenhum tipo de relevância no que vai falar, certamente as pessoas não vão dar atenção devida para você. Então, você não vai ser ouvido, você não vai ser ouvida, porque você não tem relevância no que está falando. Então, o que eu sugiro? É que de cara, é como se fosse fazer um pitch de vendas, né? Às vezes a gente tem 30 segundos, ou para fazer um lead, que é o texto principal do jornalismo ali, aquela primeira cabeça onde as pessoas vão ler, ou uma headline, né? Na linguagem popular do marketing hoje. A primeira impressão que a pessoa tem, e ela vai dizer assim, poxa, eu posso continuar assistindo isso aqui porque vai ser algo bom para mim, ou poxa, isso não faz sentido para mim. Então, o que eu recomendo para você? De cara, dá um gancho, uma informação precisa que vai fazer com que as pessoas digam, não, fale mais.
eu entendi, eu quero saber mais sobre isso. Ou seja, o assunto tem que ser muito mais interessante para a pessoa que vai ouvir do que para você que vai falar. Então faça com que, mesmo que o assunto que você queira abordar, a princípio seja de seu interesse, mas você precisa ver uma forma que a pessoa consiga entender que é do interesse dela também. Porque se não for win-win, né? Se não for de ganha-ganha, se não for de ajuda mútua, certamente você não vai ter a atenção e a audiência da pessoa. Então, é muito interessante que você fale o que a pessoa quer escutar. E aí, vamos lá, a terceira pergunta que mais recebo aqui é o que fazer, né, quando a audiência ficar dispersa? Isso acontece demais. E o que eu costumo dizer é fazer contato visual, de cara, fazer contato visual. Olha para a plateia, olha para as pessoas especificamente, olha para uma pessoa na frente, olha para uma pessoa no meio, olha para uma pessoa lá no fundo. Se você souber nomes de algumas pessoas daquela plateia em específico, durante a sua apresentação, vai citando nomes. Inclusive fulano, dessa forma que a gente faz, inclusive Beltrano, a gente conseguiu. E aí você vai citando nomes, porque quer queira, quer não, cria uma expectativa de que você fale o nome de alguma outra pessoa. Ela fica na expectativa de que você fale o nome dela. Então, faz isso. Outra coisa é fazer perguntas. Quem aqui está entendendo? Diga eu. Dá um hi-fi aí, interação, né, com a plateia. Dá um hi-fi aí na pessoa que está do seu lado. Ou seja, vem de lá, o famoso vem de lá do baianês. Então, esse tipo de coisa, interação com o público, perguntas, contato visual, vai fazer com que a sua atenção seja mantida, né? E as pessoas não vão ficar dispersas. Uma outra coisa que você pode fazer é mudar o tom da sua voz. Deixa eu ver. Ô Silva Júnior, deixa eu chamar. Chega aqui rapidinho. Precisa nem aparecer no vídeo, é só pra galera entender um pouquinho da situação. O Silva Júnior, que tá aqui, ele é um locutor e faz vozes caricatas. Qual a voz que você mais gosta de imitar? A do Pato Donald, pô. Faça a voz do Pato Donald. Eu adoro. O que foi que você falou? Eu adoro falar o Pato Donald. Pronto, massa. Obrigado, Silva. Voz caricata. Você viu que eu não sou muito de fazer voz caricata, de imitar e tal. Talvez eu gosto de brincar do Mickey Mouse, né? Oi, eu sou o Mickey Mouse. Mas, enfim, aí tem o Pato Donald e o Mickey Mouse aqui agora nesse vídeo. Só que eu faço isso só para os meus filhos mesmo em casa. Mas imagine que numa plateia, do nada, você tá fazendo o seu discurso, você tá fazendo a sua apresentação e daqui a pouco você imita o Pato Donald, imita o Lula, imita o Bolsonaro, ou faz alguma coisa que mude o tom da sua voz. Na boa, fala pra mim aqui. Você acha que as pessoas vão levantar a cabeça na hora ou não para olhar o que está acontecendo? Então, isso é uma forma de você retomar a atenção da plateia. Então, essas são as 3 perguntas que eu mais recebo aqui nas minhas caixinhas de perguntas, nos meus directs. E espero que esse assunto, esse tema tenha te ajudado de alguma forma. E se te ajudou, não custa nada, porque foi de graça aí, né? O pagamento é aquele famoso like, é aquele famoso toque aí no botão de joinha, de gostei. E o compartilhamento, para que o YouTube entenda que esse assunto tem relevância, tá? Então, se faz sentido para você, por gentileza, faz isso. Eu costumo, por exemplo, me inscrever nos canais que eu assisto e dar um joinha para eu entender que eu já assisti aquele vídeo, que eu já vi aquele material. Talvez se essa estratégia funcionar para você, você já dá um joinha porque você vai saber. Ah, não, eu já vi aqui esse vídeo, agora eu preciso ver o próximo. Beleza? Se inscreve no canal e não deixe de participar do Método Lead, que é o nosso treinamento de comunicação e oratória, e o link está aqui na descrição.